Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Todo mundo bem aí? Bom, Vocês me veem? sim. Me ouvem também, pelo visto? Aham. Massa. Só abrindo as coisas aqui enquanto o pessoal chega. Tudo bem com vocês, né? Tudo ótimo. Querendo uma vacina, mas está demorando. Uma pessoa me disse, eu li uma projeção de que em uma situação otimista, se a gente conseguir vacinar, sei lá, 70 milhões de pessoas, né, até o fim do ano, ainda assim a gente vai deixar de fazer crescer o PIB do país em pelo menos 2%. Então, para quem está falando em economia, até a vacina influi nisso, né? As projeções econômicas não são nada boas, né, professor? Em vez de ter Pois é. avanço, vai ter bastante retrocesso. O último número que eu vi, se eu não me engano, 26 milhões entraram na linha da extrema pobreza. É, Voltaram à linha, na verdade. sim, a gente está colhendo, né, os frutos de muitas decisões, né? Daniela, boa noite. Luana, boa noite também. Quem mais que está aqui? Júlia, Letícia Marques e Felipe Vasconcelos. Professor, você lembra do Paulo Henrique Amorim? Lembro dele. Sabe como que Ele. ele chamava o Guedes? Ah, Primata da economia. eu não lembro. Era ele que fazia o Língua Afiada? Isso, conversa. É, né? Uhum. Sim, ele é muito Você bom. viu que tiraram do Spotify, professor? Nossa, eu fiquei muito chateado. O que? O programa dele? Tiraram todos os episódios do Spotify. Ah, Eu é? amava o podcast. Não fiquei sabendo, não. Mas por que será? Deram alguma razão? Você chegou a ver? Não, não deram nenhuma explicação, só tiraram. Que estranho, né? Uhum. Dá uma investigada nisso, porque, quer dizer, não deve ter ferido. Só se, assim, para o Spotify tirar, geralmente eles fazem isso quando fere alguma regra, né, da plataforma, mas eu não sei, parece uma pessoa coerente, né? Muito. Acho difícil ele fazer isso. A Rayane também, boa noite, desculpa. Bem dito, as duas Rayanes. Boa noite para vocês. É, gente, vai dei uma tolerância aí de 5 minutos, e como a gente já tem quórum, eu vou iniciar mesmo. E hoje, né, eu prometi mostrar o plano fechado para vocês e a gente já começar uma discussão, né, de que ainda é mais para, como é que eu vou dizer, estabelecer as bases, né, do que a gente vai comentar aqui durante a disciplina. E aí por isso eu não posso me demorar muito. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês o site da disciplina. Já vou pegar o endereço aqui, colocar aqui no chat, tá? Mesmo esquema da aula de assessoria, da disciplina de assessoria, tá bom? A gente vai ter o material da disciplina, os avisos, né? Tudo que é relativo ao conteúdo da disciplina, atividade, trabalho, tanto no Moodle, né, nessa sala aqui específica, quanto no site da disciplina também. Então, eu já coloquei aqui, tá? Os dois textos, né, que já estavam aí, calendário e texto da disciplina, avaliação, exatamente como na disciplina de assessoria, como eu expliquei ontem. E aqui, como a gente já está começando a primeira aula expositiva, né, de debate direcionado com vocês, eu já coloquei os primeiros links, né? Para quem não pegou aula comigo, eu sempre gosto de colocar uns links com informação complementar, tá? Em geral, são coisas de onde eu tirei, né, as fontes que eu estou citando aqui na apresentação, né, na aula
que a gente vai ter hoje, né, de onde eu estou tirando os dados, né, de onde eu estou tirando afirmações que eu possa fazer aqui, para que vocês tenham, né, acesso à fonte original e possam, enfim, avaliar aí como vocês acharem melhor, tudo bem? Então, isso já está aqui no Moodle e no site da disciplina, né, que é esse daqui, a gente vai concentrar exatamente como no outro, né, o layout é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Aqui, né, um calendário de textos, então, o nosso cronograma, como é que a gente vai funcionar, e a avaliação, tá, que é o que a gente vai produzir, né, ao longo do semestre para que vocês sejam avaliados. Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite, Ryan. Agora sim, né? Ouvi tua saudação aí. Aí aqui eu já coloquei, né? O nosso primeiro trabalho, assim, vai ser uma notícia web, tá bom? Quem já fez a disciplina de web jornalismo, eu acho que aqui na sala são Simval e Rayane, né? Que fizeram a disciplina de web. Vocês já produziram, né, notícia web, então já tem experiência nisso. Só que nessa daqui, para essa matéria em específica, eu vou dar um enfoque, né, até para ser coerente, na questão da multimídia, tá? Então é legal que vocês tentem usar o máximo possível. Para as pessoas que estão chegando agora, não se preocupem, tá? Eu vou explicar como é que a gente tem que produzir uma notícia para a internet. Como eu adiantei para vocês, é diferente, tá? Da produção que vocês vão aprender em outros formatos, né? Vocês devem estar fazendo radiojornalismo, por exemplo. Vocês vão ver que a notícia para o rádio é uma coisa, a notícia para o web é outra, a notícia para impresso é outra coisa, e para TV é outra coisa ainda. Então, sempre, né, a depender do formato, a gente tem um núcleo comum, né, tanto que tudo chama notícia, mas tem umas mudanças, né, umas particularidades assim que a gente vai tentar passar para vocês, tá? Como eu adiantei, a gente vai trabalhar com uma peça de áudio para a web. Estou pensando se vai ser um podcast, acho que sim, tá? Também com valor 5. Os dois a gente vai fazer, né, realizá-los em março, por conta do meu prazo, para colocar em um de vocês no sistema. E aí depois, mais para o final do semestre, a gente vai trabalhar com essas duas peças aqui, que são para a rede social, tá? Um vídeo produzido para rede social e um infográfico para redes sociais, tudo bem? Então esse vai ser a nossa produção aqui durante o semestre. E para quem quiser repetir uma dessas produções, tá? E ganhar aí um ponto extra, tá? Isso aqui é totalmente opcional, faltou colocar essa indicação aqui, né? Opcional. Vocês podem ganhar aí até um ponto na média, tá? Para compor a nota. Então, tudo isso que eu disse está registrado aqui no site, vocês também têm acesso lá no Moodle. E aqui no calendário, vou passar rapidamente, tá? Até porque eu já comentei do plano com vocês na primeira aula, né? Então, hoje a gente vai falar disso, tá? Informação da contemporaneidade, a partir dos textos, né, que eu deixei para vocês lá. Depois a gente continua esse assunto, mas por um outro viés, tá bom? A gente vai discutir o que são plataformas, tá? Real e virtual, essas coisas que a gente nunca sabe explicar direito, né? Qual é a fronteira aí, separando as duas coisas, se é que ela existe, né? O que são interfaces, né? O que a gente pode, quais são os tipos diferentes de interfaces, o que a gente pode falar sobre isso. E aí, pelo menos para essa questão aqui, tá? Já estou avisando agora, para real e virtual, é fundamental que vocês leiam esse cara aqui, tá? O Pierre Levy, o texto dele, todos os textos estão com link, tá? Para vocês conseguirem acompanhar a aula, inclusive, tá? Estou fazendo essa advertência porque, como eu disse para vocês, eu já fui aluno, né? Aí eu sei que às vezes dá para acompanhar ali o professor sem ler o texto e tal. Não recomendo que vocês façam isso, né? Mas eu sei que às vezes é possível. Estou avisando que se vocês não lerem o texto do Pierre Levy, vai ficar muito difícil de entender o que a gente vai tentar explicar como sendo real e virtual, tá?
E aí não é simplesmente uma definição de dicionário, né? A gente está aqui com uma formação universitária, então a gente está trabalhando com um texto que é de filosofia da técnica, tá? Então não é um texto difícil, tá? É muito simples de entender, mas se você não lê-lo, né, vocês vão chegar aqui na aula e vai ficar bem difícil de acompanhar, tá? Essa discussão aqui real e virtual, ok? Então, uma advertência aí para vocês. Depois, a gente vai dedicar uma aula inteira só para falar das diferenças entre esses termos aqui, ó. Multimídia, cross-mídia, transmídia, tá? Para conseguir deixar isso bem claro na cabeça de vocês. Apagar muitas bobagens que a gente escuta por aí, tá? Dos marqueteiros digitais, dos youtubers, dos próprios acadêmicos, tá? Tem muita gente na academia falando bobagem, tá? Dizendo assim, falando sobre o que não conhece, né? Ah, porque transmídia, não sabe o que é transmídia, usa a palavra de maneira equivocada, né? E para que vocês não passem essa vergonha, enfim, né, tenham uma compreensão melhor do mundo onde a gente está vivendo também, a gente vai fazer esse esforço, tá? De conseguir diferenciar as coisas, né? Procurar exemplos, casos que ilustrem isso. Depois a gente vai passar para uma coisa mais prática, né, que é produção e redação de notícias para a internet, tá bom? Na web. Então esse texto aqui, que ele é muito instrumental, assim, né, diz como é que trabalha. E essa parte aqui, essas duas aulas, vão ser as únicas, eu acho, que vão estar um pouco assim. Quem fez web pode ficar com a sensação de que já viu isso em algum lugar, tá? Então, nós vamos falar, né? Eu tenho que fazer isso para as pessoas que ainda não tiveram essa introdução. Então, a gente vai falar de como produzir notícia para a web e depois usar e distribuir multimídia, né? Essas duas aulas aqui são fundamentais para que vocês consigam produzir a notícia, né? Que vocês vão ter que me entregar lá no dia 8, né? Entrega de notícia web. Depois a gente vai falar de redes sociais, tá bom? Mas não assim, as redes sociais, elas estão aí, as pessoas publicam nelas, né? Então, bom, todo mundo sabe disso, né? A gente usa todo dia. Então a gente vai tentar falar mais por uma perspectiva conceitual, da gente entender o que exatamente que a gente pode chamar de rede social. Por exemplo, o TikTok que apareceu agora, eu posso dizer que é rede social, o WhatsApp é rede social, não é? Se é, por que eu posso dizer que é? O Parler, né, da extrema-direita, do Trump, dos apoiadores aí, né, o filho do nosso estimado presidente, o Eduardo Bolsonaro, fez uma campanha, né, para as pessoas largarem o Twitter e irem para o Parler, por exemplo. O Parler é uma rede social, eu posso dizer que é, né? Tem outras além dessas grandes que a gente utiliza, né? Instagram, Facebook. Então vamos tentar ampliar um pouco, tá, o leque dessa discussão aí. Depois a gente vai ter 3 aulas para produção. Nessas aulas de produção, eu não vou dar aula expositiva. A gente tem o horário inteiro da aula para que vocês produzam o material que eu pedi que vocês fizessem. No caso, a notícia web, tá? Então a gente vai ter 3 aulas em que eu vou estar online junto com vocês aqui. Vocês vão ter o horário da aula para produzir e aí eu vou estar acompanhando essa produção, né? Como a gente está trabalhando remotamente, isso é análogo a como se a gente estivesse todo mundo no laboratório, né? E vocês vão produzindo e me mostrando o que vocês estão fazendo. Funciona exatamente da mesma forma, e inclusive talvez até melhor em alguns aspectos às vezes, porque eu consigo mostrar a tela de um aluno para todo mundo. Então fica uma experiência mais rica, eu acho, né? A gente consegue ver onde é que o colega está errando, o que você pode fazer, onde que ele está acertando, e você pode fazer igual. Então eu acho que isso é muito rico, né? Essa experiência aqui da oficina. O que eu recomendo? Que nesses dias, né, você não tem que produzir só no horário da aula, né? Você tem um tempo livre em casa, no trabalho, sei lá, a ideia é que você vá fazendo o negócio, né, para não chegar no dia e você me entregar, né? Quando eu falei dos prazos, quer dizer que se você me entregar a meia-noite e meia, né, do dia 9,
eu não vou considerar, né? Porque o prazo é dia 8, tá? Não é dia 9, né? Não é 30 minutos depois, não é, né? É o dia 8. Então, até às 23 horas e 59 minutos do dia 8, tá? Vocês precisam entregar essa notícia web, tudo bem? E aí, de novo, onde que vocês vão me entregar isso? Diferente lá da matéria de assessoria, todos os produtos que vocês criarem nessa disciplina, vocês vão publicar nesse site que vocês estão vendo aqui na tela, tá bom? Professor, eu nunca mexi no site, eu não sei como é que faz isso. Fica tranquilo ou tranquila que eu vou ensinar, vou mostrar, fiquem sossegados, tá? A gente vai ter um momento apenas para mostrar isso, né? Eu vou tirar um tempo para mostrar como é que o site funciona, o que, é que vocês podem fazer nele e tal. Tudo bem? Provavelmente durante essas 2 aulas aqui. Então, se tiver que escolher um dia para faltar, marca com caneta preta esses 2, tá? Esses aqui não pode não. Fundamental, essas 2 aulas aqui. Mais para frente, né, a gente vai trabalhar de novo com esse esquema, né, a aula expositiva, né, no caso do áudio para a web, e depois aulas de produção. Aí vocês me entregam o áudio no dia 29 de março. Marquei também os recessos, tá, aqui no calendário. E aí, antes da gente retomar as produções, a gente vai ter uma espécie de interlúdio, vamos dizer assim, em que eu vou usar o tempo que a gente tem para falar de algumas coisas importantes. Então, o que é exatamente a internet? Como que ela funciona? Como que as informações saem de um mainframe, um servidor, lá no Alasca e vão parar no seu computador ou no seu celular Samsung, comprado na Casas Bahia, se for igual ao meu, certo? Então, como é que isso acontece? Não é? Qual é esse caminho? Como é que funciona a internet? Né? Em termos de legislativos também, o que a gente tem no país? Né? Coloquei aqui o Marco Civil, mas a gente vai falar, por exemplo, da LGPD também, né, que foi aprovada recentemente. E aí, aqui eu selecionei alguns tópicos, tá, gente, que são relacionados à multimídia e que impactam o nosso trabalho. Então, a gente precisa entendê-los melhor, né, fazer uma reflexão sobre alguns aspectos, atualizar algumas discussões para conseguir ter uma formação crítica, né, a respeito dessas coisas. Depois, selfies e uso de dados, tá? O selfie aqui, ele na verdade é um objeto para a gente discutir o uso de dados, tá bom? E aí o selfie, né, ele é interessante porque é uma coisa que, bom, todo mundo faz, né, tá sob o domínio aí de qualquer pessoa, então eu acho que é sempre um objeto muito instigante, assim, para a gente conversar a respeito, tá? Depois a gente vai falar de hackers e ciberativismo. Então é algo que tem acontecido muito, né? A invasão, dados vazados, movimentos sociais, né? Protestos organizados pelas redes, né? Como é que está funcionando isso? Que nomes que a gente tem que dar no momento de escrever uma matéria, uma notícia, né? A gente usa hacker, cracker, white hat, red hat, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente chama? Às vezes a gente usa o nome hacker, mas a gente tem que chamar de criminoso mesmo, não hacker, né? Porque hacker é outra coisa. Hacker não é uma pessoa criminosa, né? Não tem nada a ver com isso. Então a gente vai tentar, né, falar um pouco sobre isso. Depois, games e narrativas digitais, né? Impossível não falar desse tema, né? Para quem não sabe, vou jogar a bomba aqui que eu deixaria para falar nessa aula. A indústria de games é a maior do entretenimento no momento, tá? Ela é maior do que os rendimentos, o lucro, tá? Da indústria da música e do cinema somados. Se você somar todo o dinheiro que a indústria da música e do cinema produz, não dá os rendimentos da indústria de games. Então, com a indústria desse tamanho, né, um elefante branco desse tamanho dentro da sala, é impossível a gente ignorar ele, né? Então, precisamos falar disso, desse fenômeno, entender melhor o que é essa cultura, o que funciona, o que exatamente eu posso chamar de games, né? Para, de novo, ter cuidado com os termos que a gente usa no momento de fazer uma entrevista. Então, tudo isso é muito instrumental, né, para o nosso trabalho. Depois, internet das coisas, privacidade e vigilância. Tema fundamental também, né? A gente vai tratar disso a partir aí de textos que são fulcrais, né? Foucault, Deleuze, né? Que são
autores muito fortes, né, muito importantes para a gente ler. E depois a gente retorna para uma parte prática novamente, onde a gente vai produzir vídeos para a internet, né? Com esse material sensacional aqui do Arnaldo de Carvalho, do Jornal do Comércio, né? Aí, mesmo esquema, 2 aulas expositivas, 3 de produção, vocês me entregam o material, depois a gente muda para infográficos, 2 aulas expositivas, 3 de produção, aí tem um feriado no meio, e vocês me entregam o infográfico, tá bom? A gente encerra a disciplina, né, com feedbacks, avaliação, entregas de notas e N3, beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu nunca ouvi falar desse Parler. Twitter, melhor rede social. O tema dessa notícia e dos outros trabalhos vai ser livre ou você deve definir o que vamos produzir? Não, vocês vão ter liberdade absoluta, tá bom? Para definir sobre o que vocês querem falar, tá bom? Eu não vou fechar os temas, então vocês vão poder fazer sobre qualquer coisa, tá bom? Inclusive, à medida que a gente mudar os produtos, então, por exemplo, eu vou fazer uma notícia sobre, sei lá, o Parler, né, que eu falei dele aqui. Vou fazer uma notícia sobre isso, né? Ou então, estou vendo a Marisaula que entrou aqui agora, né, vai falar sobre o Olavo, né, o curso dele, o Olavo de Carvalho, que ele dá lá no YouTube. Vou fazer uma notícia sobre isso. Depois, quando eu for fazer o podcast tem que ser sobre o mesmo tema? Não, tá? Vocês podem escolher temas diversos e temas diferentes para cada um dos produtos. Eu vou deixar a escolha do tema livre para que tenha uma facilidade, né, para vocês encontrarem fontes, né, irem atrás dos materiais, né, e que vocês possam trabalhar com algo que vocês têm mais afinidade, tá bom? Então, o pessoal, por exemplo, que já adiantou aqui, que gosta de esportes, vai poder fazer tudo sobre esportes, se quiser, tá bom? Se quiser, fica à disposição a escolha de vocês, tá bom? Felipe, Letícia, né, que já adiantaram aí que gostam desse tema, por exemplo. Professor terá que trabalhar a técnica de SEO. A gente vai falar dela, eu vou dar algumas noções de SEO, tá bom? No momento de falar sobre como produzir notícias para o web, né? É impossível a gente não tocar nisso. Mas vocês vão ver que essa história de SEO, ela tem um lado que a gente não consegue alcançar no tempo que a gente tem na disciplina, né? Que é de programação mesmo, tá? Então é de como você configura o site, como é que você coloca as páginas ou organiza elas dentro do site, a estrutura de programação dessas páginas, então o código-fonte dela. Essa parte é difícil a gente alcançar dentro do tempo que a gente tem na disciplina, mas tem uma outra parte do SEO que é do conteúdo, não é? Esse sim, eu vou tentar demonstrar isso, a gente vai à medida que eu expor as técnicas, né, para produzir a redação, a notícia para a web, vocês vão ver que essa técnica ela é pensada para alimentar uma boa indexação, que é o que o SEO busca, tudo bem? Mas não se preocupem, esses sistemas vão aparecer, né, a gente vai falar deles. E se vocês sentirem falta também, tá, à medida aí que eu for falando, né, tá falando disso, eu não sei se vai tocar nesse assunto, me cutuquem aí, tá, que a gente, né, né, abre um momento para falar sobre isso. O cronograma que eu mostrei para vocês, ele não é engessado, tá? Não quer dizer assim, a aula que vem, por exemplo, vai ser sobre plataformas e real e virtual. E pode cair um meteoro que não vai mudar. Não, né? Se no meio da aula a gente cair numa discussão interessante sobre, sei lá, qualquer outra coisa, então a gente vai falar sobre isso, né? E empurra o cronograma para frente. A gente está com 2 ou 3 aulas que são modulares, assim, né? Eu consigo fazer um arranjo para encaixar alguma coisa, tá bom? Eu sempre tenho que fazer isso porque a gente tem imprevistos aí no meio do semestre, né? Tem semana de jornalismo, às vezes tem um seminário no meio, alguma coisa, então é normal, tá bom? Ok essa primeira parte aí, sim, de como vão funcionar, o plano, o site, o cronograma, mas, beleza. Então vamos passar aqui para a nossa discussão de hoje. Ok, tudo certo. Mas compartilhar minha tela aqui com vocês de novo. Botar o
slide aqui na tela. E aí, gente, olha só, quando eu entro em tela cheia aqui com o slide, eu não consigo ver as mensagens que vocês mandam no chat. Não aparece notificação, não faz som, não tem nada aqui para mim, né? Como eu já disse para vocês, meu computador é velhinho, né? Eu não sei se é por culpa disso. Mas abram áudio, tá? Gritem aí, né? Porque aí vocês me param, tá? E a gente dá sequência. Mas qualquer momento também eu paro aqui, volto um pouquinho, dou uma respirada, até para não abusar dos ouvidos de vocês, tá? Bom, nosso tema hoje é falar de multimídia, né, na contemporaneidade. E aí, sempre que a gente fala nesse termo, né, multimídia, a gente vai ter uma aula só para especificar, tá, falar disso. Mas a gente cai numa compreensão do que é que seria exatamente essa compulsão que a gente tem, né, nesse momento, perdão, nos nossos dias, por usar telas, né? O uso de multimídia, o termo multimídia, em quase toda a explicação que as pessoas tentam dar para ele está sempre muito agregado ao uso de telas, né? E às vezes telas diferentes, ou ao uso da mesma tela, mas aplicações diferentes na mesma tela, né? Em dispositivos diferentes. E aí, isso já virou lugar comum, né? Se a gente fizesse uma enquete, né, sobre quantas pessoas aqui dentro, né, da sala tem pelo menos duas telas, né, seja de diferentes tamanhos, dentro de casa, parece um lugar comum, né, saber que qualquer um tem, né, pelo menos duas telas dentro de casa, nem que seja da TV e do celular, né, ou pelo menos, né, que o ideal, uma configuração, né, às vezes você está sem, mas você está pensando em adquirir um computador, um celular, uma TV, enfim, né, o nosso mundo atualmente ele as atividades que a gente realiza, né, profissionais, de entretenimento, elas passam por telas. E isso esbarra muito, putz, nossa, ficou errado aqui, gente, ó. Me desculpa. E isso esbarra muito em como a gente entende. Vamos ver se agora vai, F5. Ah, deu certo. Em como a gente entende, né, o uso dessas telas. Primeiro que, em geral, o uso de telas diferentes, ele esbarra, né, no uso de dispositivos diferentes. Então, a gente está falando aqui computador, celular, TV, e dentro do mesmo dispositivo, às vezes a gente tem plataformas diferentes. Então, por exemplo, só no celular eu consigo acessar plataformas que funcionam de maneira completamente diferente, né? A primeira interface pela qual tem que passar no celular é a do sistema, né? E aí, para além dele, né, que a gente tem vários, tem Android, mas o mundo não é Android e iOS, tá? Tem Opera System, tem Web CEOs, tem Symbian, tem vários outros sistemas operacionais, né? Para além dos sistemas, a gente tem as plataformas que funcionam dentro deles, né? Dentre essas plataformas, a gente tem várias que a gente tem atalhos para chegar nelas, que são os aplicativos. Então, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, etc, etc. Então, quer dizer, apenas dentro do celular eu tenho um sem número, né, de plataformas diferentes. Se eu for para o computador, mesma coisa, né? A própria web é uma espécie de portal de entrada para várias plataformas diferentes, né? Depois, essa configuração, né, ela gera uma reconfiguração de modelos de negócio que a gente via antes nos negócios, né, nas empresas, nos empreendimentos, que se apoiavam no uso de telas. A mais óbvia delas, né, antes da era digital, do advento da internet, ali dos anos 2000, era a televisão, né? E o que a gente tem é, por exemplo, em anos recentes, uma tendência, né, de as pessoas nunca utilizarem apenas a tela da TV enquanto a TV está sendo ligada. É comum, né, para vários de vocês aqui provavelmente vão se identificar com esse hábito de você chegar em casa e você liga a TV, mas você não vai ficar assistindo. Você liga ela para fazer barulho, para fazer comida, para conversar com alguém, só para ter um som ali no fundo. Às vezes você fica escutando o que está passando ali, mas você não fica parado em frente à tela da TV
e sem falar com ninguém, sem fazer mais nada, né? Não que antes as pessoas tivessem atenção total à tela da TV, mas vejam que elas tinham menos disputa de atenção em termos de dispositivos, de plataformas, de telas, tinha menos dessas coisas disputando a atenção delas. Então, quando a TV digital apareceu, né, isso ali mais ou menos em 2010, 2012, a maioria dos teóricos, né, dizia que o celular ia ser uma segunda tela da TV digital, né? Você ia poder usar o celular para mudar configurações na TV, para fazer votações, né, para fazer enquetes com o jornal ao vivo e não sei o quê. E o que a gente viu, né, quase 10 anos, quase não, 10 anos depois, né, a gente está em 2021, é a de, na verdade, a TV virando a segunda tela do celular. Não é assim? Vejam que a prioridade de uso, não é, das telas no momento que você está assistindo TV, né, não é para televisão. Ainda que você tenha a razão por você ter sentado no sofá, por exemplo, tenha sido a de ligar a televisão, a sua atenção está absolutamente priorizada para a telinha que você segura na sua mão ou que está jogada ali do lado no sofá. Por que eu posso dizer isso com muita tranquilidade? Porque não importa, por mais absurdo que seja o conteúdo extraordinário, fantástico, na tela grande da TV, no momento que pular uma notificação no seu celular, você vai parar para ver o que é. Então, isso impacta, por exemplo, em estatísticas, né, como essa daqui, da pesquisa da Kantar e Ibope Media, né, de 2020. Eles perguntaram para as pessoas, e aqui no Brasil, tá? Então não estou falando aí de países onde todo mundo, né, tem acesso absoluto, né, a celular, TV, internet, mas enquanto assisto TV, faço buscas na internet sobre os produtos que vejo anunciados. Perguntaram isso para as pessoas, né? E nas pesquisas, essa tendência, o sim para essa pergunta, tem crescido, não é, geometricamente aqui. Tem uma queda, né, que é uma espécie de mediana, né? Na mediana ela não tem muita influência, mas quando a gente vê, a tendência geral é de crescimento, né, de 5 anos para cá. E vejam que a gente está falando não de uma geração inteira, nossa, demorou, né, uma geração inteira para a gente ver uma mudança nos hábitos das pessoas com a TV. Não, a gente está falando de 5 anos, tá? Então, vejam que é um espaço de tempo muito curto e a gente já conseguiu ver mudanças, né, que são fortes. Então, quase um terço das pessoas, não é, enquanto assistem a TV, se encontrarem um produto que seja anunciado lá, elas vão fazer uma busca na internet, no caso, no celular, enquanto a TV está ligada. Ou seja, isso é concorrência, não é, para esse negócio, né, de mídia tradicional. Isso gera uma reconfiguração desse modelo de negócio. Ele tem que ser repensado, ou pelo menos agregado, integrado a essas novas plataformas e dispositivos. E, claro, isso é uma expressão, né, da cultura digital. O problema é que o uso de telas que a gente tem atualmente criam alguns mitos, né, que a gente não vai conseguir desbancar todos eles aqui hoje, mas alguns muito famosos, né, que eu consigo jogar aqui para vocês, que provavelmente vocês já escutaram, ou às vezes até acreditam neles, né, são vorazes defensores, né, do que eles vão dizer com relação ao uso de telas. Por exemplo, ler um livro é sempre melhor do que ficar usando o celular, né? A gente consegue desbancar isso de uma maneira muito simples, não é? Vejam, basta olhar para o quê? Para o verbo, não é? Ler um livro. Ora, eu não posso ler um livro no celular, certo? Sim, não é? Já começa, veja, esse é um tipo de frase, né, de mito que é muito assim, do pessoal que ficou preso lá nos anos 50, né, que não conseguiu atualizar, né, e que não consegue olhar para o verbo, veja, ler um livro, usar o celular. O celular, ele é um dispositivo eletrônico que concede acesso a várias mídias diferentes, dentre elas a textos, como o livro.
Então, você conseguiria destruir isso aqui olhando simplesmente para o verbo, né? Mas a gente vai continuar falando de leitura, tá? Outro também, videogames e celulares prejudicam o processo cognitivo. Ah, os menininhos, né, estão sempre jogando joguinhos, que absurdo esse negócio. Todo mundo, os meninos ficam burros, né, as notinhas, todo mundo fica sendo reprovado. A gente consegue encontrar, né, outro também, é mais saudável conversar ao vivo do que por meio de uma tela, né? É sempre melhor, né? A gente escuta isso muito das pessoas, né? Tem essa ótica assim purista, né? Não, mas a conversa ao vivo, no face a face, ela é totalmente muito melhor, não é, do que aquela que você faz por intermédio de uma tela. Aqui eu não estou discordando que seja diferente, não é? Sem dúvida é diferente. Agora, daí a você pegar o Atari e dizer que é muito melhor, que é mais saudável, não é? Que faz mais bem, eu acho muito complicado. Né? Apenas com o negócio dos videogames, se a gente ficar apenas no domínio fisiológico, tá? Não é nem assim psicológico, né? Mas apenas na questão fisiológica, né? Do órgão, né? Dos órgãos envolvidos no processo do videogame, por exemplo, a gente tem, né, um caso de que, sim, há malefícios, né? Excesso de exposição a telas tem impacto nos olhos, claro, né? Você está sempre ali com brilho no máximo e 24 horas em frente ao computador, a tela, seja o que for, com certeza isso tem consequências sérias. E também tem outro tipo de consequência fisiológica que é, né, ali no interior do cérebro, dos neurônios, né? Neurociência trabalhando aí, sobre a memória, por exemplo. Sim, pode falar, Simval. É, é engraçado que esse primeiro mito aí que foi desbancado sobre a questão de ler um livro é sempre melhor do que ficar usando o celular, vai contra o que está publicado no artigo que se orientou para a leitura da aula de hoje, sobre a leitura superficial e o novo normal, onde eles fazem um experimento com os guris da escola, onde colocam o pessoal, metade dos alunos para ler no livro físico e metade para ler na página da web. Os que leram na página da web não assimilaram o conteúdo da mesma forma dos que leram no livro físico. Tem Uhum. uma certa dualidade aí nesse mito? Sim, excelente. Olha, o que você está colocando vai contra, por exemplo, o primeiro ali, né? Que leu o livro, na verdade, nesse aspecto, ele foi benéfico, né? Foi melhor do que você ter lido na tela. Mas aqui o problema é a gente localizar o problema na mídia, certo? Na questão da tela. Né? Quando o que o artigo está tentando dizer não é exatamente o dispositivo, mas a maneira como a gente lê quando a gente está usando telas, certo? Esse é que é a vírgula aí. E por isso que a sua pergunta é tão importante e tão pertinente, né? Nossa. Compreende? Quando Perfeito. você, ela até fala disso no texto, né? Quando você lê no livro, tem uma coisa ali do aspecto físico que é o estímulo à memória, porque você volta na página, né? Pega no pedaço de papel, então tem esse esforço, né? Que é muito sutil, de físico, de você passar a página, enquanto na tela você está sempre convidado a entrar no que alguns pesquisadores chamam de flow, uma situação de fluxo, né? Então, é muito estranho você ficar parado em frente a uma tela e ela estar com o conteúdo estático. Causa incômodo, né? Porque a gente está acostumado a usar telas para conteúdo dinâmico. Então, por isso é tão difícil você ler um livro, por exemplo, com a tela, da mesma maneira que você vai ler num livro de papel. Mas veja que o que você está dizendo é que a maneira como você lê é diferente. Não é o tablet que faz isso, o celular que faz isso, não é? Mas nós que fazemos isso quando a gente está usando o tablet, o celular, o computador. Compreende? Então, essa crítica tecnicista, né, é que a gente tem que conseguir separar aí uma coisa da outra. A gente vai seguir falando disso, tá? Na próxima aula. Então, para a gente tentar localizar, né, e veja, se isso, né, aqui a gente está falando apenas de leitura, processo cognitivo, né, aprender, atividades nobres, né, vamos dizer assim. Mas se a gente pensar em todas as outras atividades, né, cotidianas do nosso dia a dia,
não tem muita escapatória do digital, né? Se a gente pensar em transporte, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu ando completamente perdido na cidade, assim. Eu não sei. Se alguém me falar, onde que fica o supermercado X? Eu preciso do Google Maps. Você pode me dar todas as referências? Não, ele fica na esquina da farmácia que tem não sei o quê. Eu não faço a mais rasa ideia do que é essa farmácia, onde que ela está. Para mim tem 10 farmácias, todas são iguais, não é? Tem 10 farmácias nas esquinas, em 4 esquinas diferentes, já passei 6 esquinas, nem sei chegar mais no lugar. Eu preciso do mapa, não é? Para me locomover. Transporte também, não só, né, esse facilitado de mercadoria, a gente vai falar de e-commerce, mas também de pessoas, não é? Por demanda. A gente tem não só o Uber, né, para transporte pessoal, no sentido fora o Uber, né, essas atividades para você se transportar, né, por meio de outro aplicativo, mas para se orientar na cidade antes disso, né, com mapas, por exemplo. Por outro lado, né, se a gente vai para o turismo, mesma coisa, né, fica difícil. Eu não conheço hoje, assim, no meu círculo social, uma pessoa que viaja para um lugar sem pelo menos dar uma pesquisada sobre o que é que tem para fazer lá, não é? Porque essa informação está absolutamente disponível, não é? Em plataformas diferentes. Estou colocando exemplos aqui, o TripAdvisor, por exemplo, não é? Ou se você vai passar mais tempo num lugar, né, uma temporada, por exemplo, você precisa pelo menos dar uma condição assim, não, eu vou ficar naquele hotel, olhei as fotos do quarto, é lindo lá, mas eu não vi a rua, né? Quero ver como é que é a rua, porque de repente é um lugar estranho, é perigoso, né, para chegar lá. Então, são coisas que você consegue levantar, informações que você consegue analisar tudo digitalmente, né? Para o comércio, né? Aí, né, nesse momento de pandemia, né, todos os comércios que não trabalhavam, por exemplo, com a entrega, né, tiveram que se ver obrigados a abrir serviços de delivery ou aderir, por exemplo, né, a iniciativas, né, como a dos aplicativos grandes, né, o Uber Eats, iFood, Rappi, etc. Mas para além disso, antes desse momento, nossa economia ela já é absolutamente digital, né? Vejam as flutuações nas bolsas de valores, por exemplo. O que tem? Tem gente ficando rico ou perdendo até as calças por causa de uns números que estão flutuando na tela. Ele nunca pegou nesse dinheiro que está colocado na tela. Ele existe enquanto especulação. Ele existe enquanto conceito. Ele é absolutamente abstrato, né? Esse dinheiro que os pessoal negocia na bolsa, né, de São Paulo, de Wall Street, né, os índices Nasdaq, todos eles são abstrações. Vários desse conteúdo, né, e isso muitos economistas alertam para esse perigo o tempo todo, muito desse dinheiro não tem lastro, né? Ele não tem representação física real, né? E isso é risco, mas a bolsa vive de risco, de apostas, né? E isso começou ontem, não tem 20 anos, né, que existe mercado de bolsa de valores eletrônico, não é? Porque se a gente falar de bolsa enquanto especulação, dinheiro enquanto conceito, tem muito mais tempo do que isso, né? Para além disso, a gente tem as moedas, né? Aqui, claro, é apenas uma brincadeira, né? O cara imprimiu uma moedinha com o símbolo do Bitcoin, mas são moedas eletrônicas, né? Essas sim não tem lastro nenhum, né? Elas têm apenas a garantia de confiabilidade que dá o sistema de blockchain, né? Descendo um pouco aqui para o nosso nível dos réis mortais, né, que não têm aplicações em bolsa ou não trabalham com criptomoedas, a gente tem serviços, né, como o AliExpress, que mandam mercadorias da China para sua casa em uma semana, 3 dias, 4 dias. O Mercado Livre que facilita a vida de muita gente que não tem loja física, mas que vende tudo virtualmente, assim como a Amazon. Uma das maiores empresas do planeta é de comércio eletrônico. Entretenimento aí, bom, né? Aqui eu acho que é um funil onde cai tudo, né? Boa parte do nosso entretenimento, né? E aí eu acho que as pessoas conseguiram enxergar isso de maneira mais clara durante o isolamento da pandemia, embora, não é? Muita gente não abra mão, né? Do convívio, né? Da coisa física, cai em plataformas de streaming, de filmes, de música, de joguinhos, de um monte de coisa, né, que funcionam todos com base em serviços digitais, né?
Então, de novo, a gente está falando de interação entre telas e em dispositivos e plataformas diferentes. E aí, quando a gente vai para as notícias, não é? Como é que fica isso? A gente abre, né? Eu não sei vocês, mas eu não tenho hábito, né? Eu não sei, eu acho que a última vez que eu fiz isso deve ter uns 15 anos, né? Que eu não pego assim um jornal de papel para abrir e lê-lo do começo ao fim, né? Ah, não, agora eu vou me informar aqui, né? Aí eu abro o Popular e alguém faz isso, gente? Eu não sei, né? Eu não faço, né? Por onde que a gente se informa principalmente? Você está com dúvida de alguma coisa, né? Se realmente aconteceu, já mataram, por exemplo, o Silvio Santos não sei quantas vezes. Se está em dúvida se ele morreu ou não, qual é o seu primeiro ímpeto? Dá um Google, não é? Porque com certeza isso vai estar lá no primeiro resultado. Digitou o nome dele, fim, com certeza pá, vai ser o primeiro resultado. Se você não consegue as informações que você está buscando assim de maneira tão fácil, jogada lá na internet, você tem que ir para os vazamentos, né? Wikileaks, Dark Web, enfim, coisas que são colocadas aí à revelia das autoridades públicas, ou então para os sites vários, né? Aí vai depender dos seus afiliamentos políticos, né? Se você vai ali para o lado da esquerda, Mídia Ninja, Brasil 247, Carta Capital, Opera Mundi, né? Ou para o lado da direita, MBL, Antagonista, etc, etc. Ou então, se você não tem assim uma especialidade específica, né, você está simplesmente surfando ali, vou me atualizar. Não é assim que a gente fala? Você faz o quê? Abre o Facebook, abre o Twitter, o Instagram, o YouTube, né? Às vezes até o WhatsApp. Então, veja que eu listei aqui algum jornal como canal de notícias, e eu estaria mentindo se eu dissesse que eu tá aqui na tela os principais canais de consumo de notícias de vocês, por exemplo. Alguém diga em áudio, gente, só para mim não me sentir sozinho aqui. Porque pode ser que sim, né? Eu acho que não. Professor, por isso que os veículos de comunicação estão mergulhados dentro dessas plataformas, né? É Professor, eu isso. estava com uma dúvida lá no início da aula, deixa eu trazer ela para cá só para você, trazer a luz da razão para ela e conseguir me explicar. Diga aí. Dispositivo, o meio que eu utilizo, no caso, o meu notebook, minha TV, meu celular, a plataforma, meu Instagram, meu Facebook, essas coisas, né? Só para separar uma coisa da outra, para ficar mais Isso. A gente vai fazer a definição desses e de outros termos na próxima aula, mas adiantando já, dispositivo é todo o material físico, certo? Uhum. Com o qual eu acesso alguma informação eletrônica, com o qual eu executo software, programa, não é? Porque todas essas coisas que a gente descreveu, né? O seu notebook, o seu celular, a sua Smart TV, onde você abre o aplicativo do Netflix, são computadores, né? Uhum. A gente às vezes tem muita resistência a aceitar isso, mas bom, sinto muito, né? A Sim. gente tem computadores nos bolsos, né, na sala de estar, na mesa de trabalho. Tudo isso são computadores. Eles só estão construídos de formato diferente. Então, o dispositivo é o computador, é o hardware, certo? Uhum. O aplicativo, a plataforma, né, a interface, tudo isso são elementos do programa executado por esse computador. Ah, É sim. o software, certo? Perfeito. Plataforma, mais recentemente, e essa diferenciação a gente vai fazer mais na próxima aula, é o nome que a gente tem dado, né, mais recentemente, de uns 5 anos para cá, para as grandes empresas de tecnologia, né, que se transformaram em mais do que programas de computador. Elas são verdadeiras plataformas. É o caso do Instagram, do YouTube, do Twitter, do Facebook, do WhatsApp. Por que eu posso dizer isso? Porque elas não só servem como repositório de conteúdo, elas não são meramente utilitários, não é? O que se faz ali define políticas, molda cultura, não é? Gera comportamentos, não é? Quer dizer, veja, o que o Donald Trump
tuitava no Twitter dele, e o que o nosso presidente tuita no Twitter dele move mercados, não é? Vai determinar a cotação do dólar ou do real, por exemplo. Então, isso é um poder muito grande, não é? E é por isso que a gente não pode dizer que eles são apenas programas de computador. Como é que eu digo, não é? Não, o Instagram é um programa de computador igual o Word, por exemplo. Bom, tecnicamente, sim, não é? Mas social, politicamente, não. Por isso que a gente está usando o nome mais recentemente, a literatura tem usado, né, de 5 anos para cá, eles estão dando nome para essas grandes super programas, vamos dizer assim, de plataformas, não é? Todas essas que a gente mais utiliza atualmente, certo? Então, já adiantando um pouco essa discussão. E como é que a gente entende o consumo ou produção de notícia na atualidade? A gente tem que olhar para os três atores que estão envolvidos nela, não é? Leitores, os jornais e os jornalistas. Começando por esse último aspecto, né, essa figura na qual a gente está tentando transformar todos vocês que me ouvem agora, a gente já encontra de cara, diante desse cenário, desafios, né? Primeiro, uma concorrência enorme na criação de conteúdo. Com quem? Com gente que emplaca uma audiência que é muito tranquilamente, sem nenhum exagero, às vezes 1.000, 10.000, 100.000 vezes maior do que a do maior jornal do Brasil. Quem é essa pessoa? Meu Deus, quem é esse fenômeno? Não é que eu nem conheço. O youtuber, não é? Um cara na casa dele com um computador e uma câmera, fim. Então, há concorrência aí na criação de conteúdo. Aí vocês vão dizer, mas o que o Felipe Neto publica não é o que a Folha de São Paulo publica, são coisas diferentes. Com certeza, em absoluto. Mas você concorda que o tempo que eu, né, leitor, inocente, aqui na minha casa, segurando o celular, o tempo que eu tenho disponível para mexer nessa telinha, não é, e ver coisas que me interessam ou não, é um só. Ele é o mesmo que eu vou ter que dividir com a Folha, com o Felipe Neto, com a Gabriela Pugliese, com todas as pessoas que estão dentro dessas plataformas. Então, por isso há concorrência, né, em termos de audiência para a criação de conteúdo com esses outros atores, tudo bem? E aí já é uma coisa que se coloca, né, como um problema para a gente. Pode falar. Oi, é a Júlia. Sim. Me responde uma pergunta assim, a sua opinião. Você acha que futuramente essas plataformas, né, esses aplicativos como o Twitter, eu acho que o Twitter até mais do que o Instagram, do que o Facebook, eles poderão de veículos de comunicação, por exemplo, a Folha de São Paulo, esse tipo como que eu posso dizer? Que é bem chamado de jornal mesmo, né? Que eu falo assim, porque os aplicativos, as pessoas estão ali concomitantemente publicando as coisas e o jornal já não está nessa mesma frequência. Como, por exemplo, aí o youtuber Felipe Neto, ele posta a opinião dele, ele posta o que está acontecendo no mundo, no momento que ele sabe da notícia, e o resto do mundo inteiro a mesma coisa, e já um jornal, um veículo de comunicação como, sei lá, o Estadão, ele precisa produzir uma matéria para poder ser publicada. Exato. Você acha que futuramente essas plataformas, eu esqueci até o nome que você tinha falado, hardware? Não sei o nome que você tinha falado, esqueci. Você acha que pode substituir o lugar de grandes nomes, como o Estadão, a Folha de São Paulo? Você diz, por exemplo, esse pessoal... Plataformas, tipo o Twitter, Instagram não, acho que mais Twitter, né? Eu acho que entendi. Acho que eu entendi sua pergunta. Desculpa, acho que eu entendi sua pergunta. Eu acho que seria saber assim, se, por exemplo, o Twitter pode anular a existência dos jornais algum dia.
por Sim, exemplo. ou Twitter ou alguma outra rede social, sabe? Entendi. Eu sempre acho essa discussão de... Porque, assim, te interrompendo Não, rapidamente, pode falar. porque eu acho que, assim, as pessoas, elas estão mais focadas, eu acredito, né? Que elas estão mais focadas em notícia na hora, né? Que gera engajamento e gera muita repercussão sobre o que está falado. Por exemplo, o BBB, a pessoa já tuita alguma coisa e tá todo mundo sabendo em questão de segundos, Uhum. sabe? Não chega a esperar um minuto, eu diria. Já eu vou dar um exemplo. Tem um produtor de conteúdo que ele tem página no Instagram, inclusive, o Google Gloss, ele cria notícia como se fosse um jornal, o site dele. Uhum. Ele escreve a matéria sobre a notícia. Só que toda vez que a gente vai assistir aquela matéria, que a gente está procurando assistir um vídeo. Porque em todos os outros veículos de informação, a notícia foi dada há horas atrás. Uhum. Você entendeu? Mais ou menos como Entendi. Sim, eu compreendi. Eu acho que são duas coisas diferentes, assim. Uma coisa é a plataforma em si, né? O Twitter. O Twitter, ele não produz conteúdo, ele é simplesmente a plataforma, né? O suporte técnico para que as pessoas, né, os usuários, produzam conteúdo. No caso, a gente está falando aí de influenciadores, né, YouTubers, blogueiros, ou pessoas, né, amadores, usuários qualquer, anônimos, né, que estão produzindo conteúdo e de repente ele viraliza. Então são coisas diferentes, né, são agentes diferentes, né. Um a gente diria que é o público em geral que usa essas plataformas, outro são as plataformas em si, que é o Twitter, por exemplo, ou o Facebook, ou o Instagram, a empresa, né, vamos dizer assim. eu acho que até o Folha de São Paulo publica notícia, né? Até pra... Sim, eles usam as plataformas, né? É. E esse é o dilema, porque aqui é isso que eu estou tentando colocar. Porque no momento em que a Folha entra no Twitter, ela deixa de ser a Folha Jornal, ela passa a ser usuária do Ela acaba Twitter. sendo Né? consumidor da própria plataforma. Ela é consumidora, porque ela tem acesso ao que está sendo produzido ali, mas veja que as ferramentas que ela tem para produzir conteúdo são exatamente as mesmas do Felipe Neto, por exemplo. Compreende? Sim, Então, quer mas dizer, acaba que ela sai meio que da sua zona de conforto, que seria o seu próprio site, para ela ter que consumir por conta do resto do mundo todo, né? Eu falo, as claro. pessoas, ela tem que, como se Sim, diz, ela precisa ter uma presença nesse local, não é? então ela deixa de gerar um certo engajamento, né? De ela Claro, atrair o espectador do site também. Mas você claro. acredita que algum dia deixará de existir? Aí sobre isso, eu só estava fazendo essa separação, né? Sobre isso, do Twitter, por exemplo, acabar com os jornais, né? Essa discussão, sempre que aparece alguma tecnologia nova, a gente escuta dizer que ela vai matar as tecnologias antigas, né? Vocês vão escutar, inclusive, de outros professores, né, de acadêmicos, de gente que pesquisa, que trabalha com isso, que isso é mentira, né, que nunca aconteceu de uma tecnologia morrer. Por exemplo, né, quando o rádio apareceu, muita gente falou que os jornais iam desaparecer. E os jornais existem até hoje. Claro, como modelo de negócio, estão muito mal das pernas, mas os jornais, o veículo jornal, existe até hoje, né? E tem encontrado modelos de negócio diferentes para conseguir sobreviver. Agora Quando a já televisão, quando a mais televisão, online, né? Porque sim, a gente quando a sabe, televisão, por exemplo, que as pessoas recebiam jornal em casa, revista em casa, né? sim, Era uma forma também deles ganharem dinheiro com isso, né? a gente vai comentar de modelos de negócio também, né, É, mais à frente, essa questão do digital. Mas sobre essa questão da tecnologia, quando a TV apareceu, mesma coisa. Não, agora o jornal, agora o rádio, o jornal vai sumir, ninguém vai ter mais nada. Quando a internet apareceu, vocês são muito novos, vocês não se lembram disso, ali, né, antes um pouquinho dos anos 2000, quando a internet apareceu, os jornais entraram em desespero, porque tinha gente jurando por Deus, assim, apostando toda a vida, toda a fortuna, de que tudo que era de papel ia acabar. E agora a gente está aqui numa e ele aula ficou 10 falando anos. sobre um texto, não é, que diz que mostrando com pesquisa
que a leitura na tela é pior do que no papel. Então, quer dizer, não é bem assim. Esse tipo de discurso apocalíptico ele é muito complicado. No entanto, a gente tem que colocar que há tecnologias, sim, de comunicação que desapareceram. O telégrafo desapareceu. O rádio matou o telégrafo. Não é? O bip desapareceu. Vocês não sabem nem o que é isso, mas o bip ele era um aparelhinho assim pequenininho que a pessoa andava com ela grudada no cinto, que era uma espécie de avô do celular. Assim. Ele tinha uma telinha, ele parecia um MP3 player. Se bem que vocês são tão novos que eu não sei nem se vocês sabem o que é isso também. Que ele tem tipo um visorzinho bem curto, bem pequenininho e 2 botões para passar as mensagens. Nossa. Era isso o bip. Morreu. Não existe mais o bip. O celular matou o bip. Fax. Eu queria dizer que até as rádios mesmo, elas diminuíram muito a frequência. Eu acho que nem as pessoas consomem tanto, né? Isso é... Aí, bom, carro, pessoa mais velha. A gente vai falar disso também, quando a gente discutir a questão do áudio, né? O áudio morreu ou ele só mudou de lugar, né? Ou ele só se reconfigurou para continuar existindo? Os podcasts nunca estiveram mais fortes, né? E eles têm ganhado cada vez mais força a cada ano que passa. Então dá para mim dizer que o rádio morreu ou ele só mudou de lugar, ou ele só mudou de forma, né? Então é difícil a gente entrar nesses discursos apocalípticos, assim, né? Eu acho que essa é a concepção que a gente tem que ter. A verdade é que todo meio jornalístico, né, todo meio de comunicação, eu acho que sempre vai ter que evoluir juntamente com a tecnologia, vai ter que ser da sua zona de conforto, porque senão fica para trás. Sim, porque com certeza. A tecnologia está tomando um lugar assim que, por exemplo, hoje ninguém que está assistindo a aula aqui consegue fazer nada sem um celular. Sim. Você não faz nada com o celular hoje. É um item de sobrevivência. Né? É um item de sobrevivência. Outro desafio que a gente encontra, só para a gente avançar aqui e conseguir chegar no final, de desafios, é a formação deficiente. É o que a gente está tentando evitar com vocês aqui agora, não é? E é o que a gente supera com, por exemplo, esse momento que a gente está tendo, né? Mas qual é a sua concepção disso, né? O que o Simval está fazendo aqui, confrontar o que ele leu no texto com o que eu estou dizendo. Essa formação crítica é que faz muita falta para os jornalistas que estão no mercado e que às vezes é justamente a barreira que impede eles de conseguir inovar, de conseguir alcançar, de conseguir mudar o formato do que eles estão fazendo, né? Outro problema, né, e que é um dilema, é essa produção declaratória, de fulano disse. Né? Por que isso é um problema agora? Porque antes, pouca gente tinha acesso às fontes. Né? Como é que eu ia saber o que é que o Dutra, né, o nosso presidente no regime militar, por exemplo, o que foi que ele falou sobre a construção da Transamazônica, né, sobre construção de estradas, sei lá, vamos supor. Como é que eu poderia ter acesso a essa informação? Unicamente pelo que os jornais me disseram que ele disse. Porque só eles tinham acesso às fontes. Não é? Então eu tinha que saber o que estava acontecendo no país, por exemplo, o que é que o Dutra pensava sobre construir estradas, pelo que eu ouvia no rádio, pelo que eu lia no jornal, pelo que eu assistia na TV. Hoje eu consigo saber o que é que o Bolsonaro pensa sobre as coisas acessando o Twitter dele, seguindo ele no Instagram, vendo as lives que ele faz constantemente. Talvez até de maneira melhor e mais detalhada do que se eu acompanhar apenas o noticiário. Sim. Por isso que esse tipo de notícia declaratória, né? Fulano disse, fulano falou, ela perde muito sentido atualmente. Né? E talvez a notícia está sendo mais clara, né? Porque os veículos de comunicação, inclusive eu tinha até falado na outra aula ontem, na aula do Milo, que não em si seria fake news, mas seria a notícia mal contada, né? Sim. Interpretada de outras formas. E a gente tem uma frequência em cima da rede social, por exemplo, do presidente da República. A gente tem uma noção mais ou menos do que está acontecendo, né? Por conta disso, entra em cena a questão da curadoria. Né, que é eu conseguir selecionar o que vale a pena eu dizer, por exemplo, se o Elon Musk, que na atualidade, o dono da Tesla, né,
é o homem mais rico do planeta. Se ele diz, tá? Ele não fez, ele não comprou, ele só disse que ele apoia a Dogecoin, que é uma criptomoeda. Né? E ele retirou o Bitcoin do Twitter dele. O que aconteceu? O preço da Dogecoin disparou. A Dogecoin então, é uma moeda dele? Não, é uma moeda que é administrada por um outro conglomerado, mas aqui ele só declarou o apoio. A Dogecoin. Entendi. Quer dizer, ele não investiu dinheiro, ele não comprou... Perdão, desculpa, cortou o que você estava dizendo. Eu acho que é porque é minha internet aqui. Eu não sabia nem da existência de Dogecoin, eu sei do Bitcoin, né? Que eu não sabia disso. Não, tem várias, são várias as criptomoedas. Dogecoin, no momento, quando ele falou isso, ela deu uma disparada de preço. E aí, quer dizer, qual o valor dessa notícia? Ela é importante? É, porque ela movimenta mercados. Aí é importante dizer que o cara disse isso. Agora, você também pode escolher, não é? Você também pode escolher colocar declarações que são muito importantes, como essa daqui, né? Que a esposa do William Bonner disse que ama ele. Isso é importante demais que as pessoas saibam, não é? Porque, afinal de contas, você se casa com alguém que você odeia, não é assim? Não é essa a regra? Disso, elas gostam de consumir esse tipo de notícia, né? Então, isso é importante, né? Assim, isso é muito importante, né? E que é algo que, se você acompanhar, você seguir a esposa dele no Twitter, você não vai ficar sabendo. Então, você precisa acessar o site da Isto É, né? Para saber o que ela disse no Twitter, ao invés de seguir ela no Twitter. Né? Quer dizer, é muito doido, né? Mas isso existe, é uma prática corrente, né, dos jornais ainda. Outro desafio é a presença digital, pessoal, das pessoas, dos jornalistas. Existe, inclusive, a Rede Globo tem uma espécie de livro de regras, né, sobre o que os jornalistas podem ou não podem fazer nas suas próprias contas de redes sociais. Mobilizar audiência, inclusive. Outro problema é, com o tanto de dado que a gente tem, ter muito foco nos números ao invés de pessoas. É uma coisa que, felizmente, muitos jornais conseguiram evitar, né? Agora, no momento da pandemia, né? A gente estava transformando as pessoas em estatística, né? E saber que por trás ali de cada luto tinha uma pessoa, né? Tinha uma família inteira sofrendo alguma perda. Sim. No caso dos jornais, a gente tem problemas muito graves, que é a monetização, né? É o modelo de negócio, como ganhar dinheiro. A gente tem o modelo de assinantes e anúncios, né? No caso do New York Times, eles conseguiram fazer isso funcionar. A gente tem public posts e monetização nas redes. Os jornais ainda usam isso de uma maneira muito tímida, né? Fazem publicidade direcionada, parcerias também de uma maneira muito tímida, e alguns jornais investem mais ou menos nisso. No caso, o Estadão, por exemplo, tem uma editoria inteira só para trabalhar com isso, Estadão Marcas. Trabalham também com doações, não é? No caso, jornais principalmente da esfera, né, chamada independente, embora esse nome seja muito discutível, né? O Intercept Brasil, a agência pública, né, trabalham lá com doações e apoios, venda de dados e segmentação, que é um negócio novo, né? O New York Times, por exemplo, coloquei o dado aqui para vocês verem, muito assustador isso. Eles têm, olha o tamanho da redação do New York Times, 1.700 jornalistas lá, 1.700 pessoas trabalhando. E 700 pessoas, quer dizer, uma parte bastante significativa desses 1.700, um pouco menos da metade, não trabalham na redação. Elas trabalham na equipe de produto, que é desenvolvendo produtos digitais, não é? Vendendo soluções de publicidade para as empresas que vão anunciar no New York Times. Percebem? Então, quer dizer, essa é uma nova linha de negócio, né, que os jornais estão conseguindo explorar. Aqui ainda não, mas o New York Times, o maior deles, né, já abriu. Então, há um futuro que pode estar se anunciando aí. E, frequentemente, no Brasil, né, está aumentando aqui também o número de pessoas que se dispõem a pagar por notícias online. Isso por várias razões, porque os jornais têm usado uma estratégia mais agressiva de paywall, têm fechado mais o conteúdo, têm tentado usar estratégias do ler mais, né? Às vezes você lê ali o comecinho da matéria e para continuar lendo você tem que pagar ou fazer algum tipo de assinatura. E isso tem aumentado. Esse dado aqui é da pesquisa da Reuters, né, deste ano,
do ano passado, perdão, falando do número de pessoas que têm acesso à internet no Brasil e que pagam por notícias. É muita gente, né? É muita gente. E a alta foi de 5% em relação à pesquisa do ano anterior. É quase um terço do público. Notícias exclusivas ou mais detalhadas? Não, aqui é simplesmente o número de pessoas que pagam para acessar notícias online. Então, por exemplo, o cara que assina a Folha. Se é exclusiva? Não, o cara que assina a Folha, por exemplo. Ah, eu assino o Estadão Digital, entendeu? Eu assino o Popular. Né? Aqui é simplesmente o número de pessoas que têm acesso à internet no Brasil. E dessas pessoas que têm acesso, quantas delas pagam para acessar notícias? Quantas delas são assinantes de jornais digitais? Não é? Esse aqui é o número, 27%. É muita gente, não é? É muita gente. É um terço, né? Num país como o nosso, onde muita gente não tem sequer acesso à internet, é muita gente. E aí a gente chega no leitor, né? Que entra na coisa que está colocada nos textos que a gente leu. Ele tem uma atenção muito dispersa, conduzida por notificações, manipula múltiplas telas e plataformas diferentes. Cada uma dessas telas e plataformas tem interfaces diferentes, layouts diferentes, organizam a informação de uma maneira diferente e apresentam para você consumir de uma maneira diferente. Então veja que tem que ter uma certa expertise, né? O que talvez ajude a explicar, por exemplo, por que as pessoas mais velhas preferem ficar em uma ou duas no máximo. Porque é difícil para elas, né, instantaneamente conseguir absorver tudo. Pode falar. Eu tô aqui meia quietinha, só que eu tô ouvindo tudo, tá? Tô prestando atenção. Sim, diga aí. Então, sobre o que eu queria falar é justamente dessa atenção dispersa, né? Como as pessoas elas estão sendo conduzidas pelas notificações e esquecendo da verificação da veracidade do conteúdo. Uhum. E, inclusive, isso é citado num dos textos que você pediu para a gente ler sobre a questão da leitura, né? Que as pessoas hoje elas estão o que a gente chama elas são analfabetas digitais, que é isso, elas não sabem manusear a forma correta de procurar o conteúdo, de procurar informações verídicas, e acaba sendo as chamadas fake news, né? Sim. Acaba divulgando informação errada, né? Sim, tem estudos, né, das pessoas que trabalham com fake news. O Frederico Oliveira, por exemplo, que está fazendo o doutorado dele, né, sobre fake news, publicou alguns artigos, né, e neles ele diz que várias das pesquisas dos relatórios que trabalham com fake news mostram que muitas das pessoas, né, uma parte considerável do público que compartilha esse tipo de conteúdo é um pouco mais velho. Então há algo geracional aí, há uma dificuldade de letramento digital, isso que a Marisaura falou, né? De conseguir manipular as coisas, de saber exatamente como que procura um conteúdo, de ele receber um link ali no WhatsApp e saber, olha, essa imagem aqui tá meio estranha, né? Esse link, ele tá colocado aqui na URL, ó, na URL tá falando que é de 2018, e eu tô compartilhando como se fosse notícia de agora. Então, essas coisas que as pessoas mais novas são muito ligadas, as mais velhas às vezes têm uma dificuldade de lidar, e isso impacta, né, nos resultados que a gente tem para a dispersão de fake news, por exemplo. Inclusive, professor, teve até um candidato aí muito importante, né, que a gente estava até discutindo sobre, que ele utilizou essa propagação, ele utilizou muitas vezes essas propagações de notícias falsas, ou até mesmo distorcer uma informação para estar hoje num dos cargos mais importantes do Brasil, né? Assim, não vou citar nomes, mas todos já devem saber. Não, sim. Sim, claro. Que ele fez isso, né? Sim, há pesquisas demonstrando, né, a ampla influência que teve, né, a mobilização que
o Bolsonaro conseguiu fazer nas redes para mobilizar o eleitorado dele, para conseguir, inclusive, angariar novos leitores. Então, há pesquisas, né, diversas mostrando isso, né? Nesse lugar também, a gente tem uma audiência com um grande potencial de mobilização, apesar de ter essa leitura que é superficial, essa atenção dispersa. Essa audiência tem um grande potencial de mobilização, que é um pouco maior e é mais facilitado do que antigamente. Com isso, eu não quero dizer que antes a audiência era absolutamente passiva. A pessoa que escutava rádio, ela escutava tudo e acreditava em tudo. Não, ela conversava com as pessoas do lado, tinha os líderes de opinião, que sempre, né, sempre tinha ali aquela matriarca da comunidade, né, ou o cara que tinha, um único cara, né, que tinha um rádio na vila ali do interior. Então ele era uma espécie de portador do saber, porque ele estava sempre ouvindo as coisas que estavam sendo passadas pelo rádio, e ele é que difundia, né, era uma espécie de mediação entre o que estava chegando do rádio para as pessoas, e às vezes mobilizava elas contra alguma coisa ou não. Então sempre houve movimentação, mobilização, audiência ativa, mas com essas plataformas, com esses dispositivos, a gente tem uma facilidade maior e um potencial maior de mobilização, né? A gente tem algumas consequências também em relação à característica desse leitor que a gente tem. Tem uma antipatia muito grande ao desconhecido. E é por isso que talvez seja tão fácil circular teorias da conspiração, ou tentar circular notícias falsas, não verificadas. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer muito saber, ela não quer conhecer, não é? Como a gente viu, como o texto tenta deixar claro, nesses ambientes é difícil a gente conduzir uma leitura que seja mais profunda. Não só pelo tipo de conteúdo que a gente tem nesses ambientes, não só pela maneira como esses ambientes organizam a leitura, não é? Como eles apresentam as coisas para serem lidas para a gente, por meio de o que? Algoritmos, principalmente, não é assim? Como é que o Facebook, o Instagram, essas redes organizam a leitura, não é? O seu consumo de informação? Por meio daquilo que ele identifica como tópicos de interesse para você. Justamente por isso, vai ser difícil que chegue até você coisas que você desconhece. Quando isso aparecer, é muito sedutor que você tenha uma explicação já formatada daquilo que você não sabe, né? Então, por isso que é tão. Não é porque as pessoas são do mal, né, que elas compartilham a fake news. Não é isso. É porque tem uma identificação que é afetiva com o conteúdo. É porque tem uma apresentação do conteúdo que é familiar para elas o tempo todo. Então, é muito fácil fazer um conteúdo que é falso circular, não é? Assim como é fácil também fazer conteúdos que são verdadeiros circular, né? Mas a fake news circula mais do que o conteúdo. É complicado a gente dizer isso. Circula aquilo que as pessoas têm mais afinidade, circula aquilo que elas querem fazer circular, circula aquilo com os quais elas se sentem convocadas, e por isso a questão da mobilização, elas se sentem convocadas a compartilhar. Isso é que vai circular mais, não é? A fake news, ela é construída com o objetivo de viralizar. E aí talvez é que a gente esteja pecando, por exemplo, em dizer que a fake news circula mais do que a notícia verdadeira. Pode ser que isso seja verdade? Sim. E aí uma das possíveis razões, tá? Não é uma explicação total, pode ser a fake news, ela é construída pensando na viralização. A notícia, muitas vezes, não. Mas tem como eu construir uma notícia verdadeira, bonitinha, pensando em viralizar? Tem. Fazendo o quê? Usando as técnicas que a gente vai tentar mostrar para você. SEO. SEO nada mais é do que isso. Tentar fazer um conteúdo que você produz para a web circular com o melhor desempenho possível, ao ponto de ser indexado nos primeiros resultados pelo Google, por exemplo. Tudo bem? Esse leitor também não consegue pensar crítica ou profundamente sobre o que lê, justamente porque lê mal, não é? Lê superficialmente, lê as coisas em F, não é? Tem muita informação à disposição e muitos instrumentos para replicar essa informação, mas pouco conhecimento de fato para compartilhar. Porque o que é conhecimento? Não é? Conhecimento é informação refletida.
é quando você produz algo em cima do que você leu. Né? Se você reproduz aquilo que você acabou de ler, se você conta para alguém algo que você acabou de ler, né? Você lê um livro, aí você vai contar a historinha dele para outra pessoa, você está produzindo conhecimento porque você está interpretando a história à sua maneira. Né? Tem uma etapa aí que passa pelo seu cérebro, pelo processamento desse equipamento fantástico que a gente tem dentro da cabeça, chamado cérebro. E aí no leitor brasileiro a gente tem alguns problemas em relação a notícias, não é? Aquilo que a gente estava dizendo, ele compartilha mais, né, e confia mais Professor? nas notícias que ele usa. Vejam essa estatística. Só concluir Professor? aqui, eu deixo você falar, Julian, rapidinho. Aqui, Luana, ó. tá bom. Luana, desculpa. Olha aqui, ó. 54% dos entrevistados no Brasil, né, quando eles perguntados em qual notícia você confia mais, as notícias em geral, então qualquer site, né, 51% respondeu que confia, ou você confia mais nas notícias que você usa, certo? Os sites que você está acostumado a acessar, os canais de notícia que você está acostumado a ver. Então veja que até fora da internet, você educa esse leitor a confiar, a ter uma ligação afetiva muito grande com as coisas às quais ele já está acostumado. Há uma antipatia ao desconhecido, aquilo que ele não conhece. Não é? Pode dizer, Luana, desculpa te interromper. Não, tudo bem. Dá para ouvir? Dá, eu te ouço bem. Tá dando para ouvir? Eu acredito que o bombardeio de informações somado com esse analfabetismo digital, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Porque a gente que acessa muito o Twitter, a gente tem a tendência a saber o que não é tão verdadeiro assim e buscar num site mais confiável, né, a veracidade daquela informação. Isso, eu acho que é uma das... isso que eu falei, que é a questão do bombardeio de informações, né? Eu acho que é uma das questões que impede de que o Twitter fique no lugar dos jornais, por exemplo, que vocês tinham comentado um pouco antes. Deu para entender? E outra coisa que eu queria voltar mais um pouquinho era um exemplo bem simples, que, quando você estava falando sobre atualmente a gente não tem costume de não ler algo que não seja o jornal digital, certo? Eu acho que uma das formas, vou dar um exemplo aqui de Goiânia mesmo, né? O jornal daqui, que tem aquelas promoções de selinho e fazer trocas e essas coisas, que continua circulando no jornal, mas não da forma que era, tipo, notícias, porque o que tem lá sobre esporte, sobre casos que aconteceram, a gente acaba tendo acesso na palma da mão, né, no celular. A pessoa compra não exatamente pelo que está colocado como conteúdo, mas às vezes é mais porque ela quer pegar o Pirex, a vaselinha, né? O clube de assinatura. Então é uma forma que eles meio que se viram para continuar circulando. Sim, os jornais é uma estratégia de monetização, né? E a gente tem que usar aquelas que a gente tem ao favor. Se funciona, não é? A gente consegue ver isso com os números. Provavelmente sim, porque o daqui continua circulando, ele continua tendo público, continua a gente comprando. Né? Se é apenas por causa disso, aí a gente tem que fazer uma pesquisa, né, um pouco mais aprofundada, tem que ter algum tipo de entrevista com o público, enfim, né? Tem que ser um trabalho para conseguir responder isso em profundidade. Mas, claro, é uma estratégia de monetização. E aí, só alguma coisa sobre o leitor brasileiro. Tem algumas ressalvas aí, né? A gente tem um público aqui que é muito diverso. E que, para além desse problema de letramento digital, né, que a Marisaula comentou antes, que a gente falou, a gente tem muitos leitores sem formação básica. Então, o tipo de informação que eles procuram já começa por aí, né? Não seria aquele que os jornais estão, inclusive, preocupados em dar. Né? A gente teve também uma rápida adoção de redes sociais digitais com leitores sem formação. Então a gente carregou toda essa deficiência de formação, de educação, para dentro do ambiente digital. A gente não passou por uma etapa, não é, que muitos outros países passaram, de antes ter uma formação educacional, né, de conseguir, não que isso fosse pré-requisito, né, para usar celular, rede social, internet,
mas que eles tiveram esse tempo, né? A internet chegou para eles em um estágio em que esses países já tinham a maioria da sua população bem letrada, bem formada, não é? Enquanto no Brasil, isso muda a maneira como as pessoas consomem mídia, não é? Esse dado aqui da Pesquisa Brasileira de Mídia, por exemplo, mostra que à medida que aumenta o grau de instrução das pessoas, tá aqui, né, de analfabeto até as pessoas que têm superior completo, diminui o percentual que se informa utilizando a TV. Percebem? A TV aqui é o gráfico azulzinho, ó. Vai diminuindo à medida que eu vou aumentando o grau de instrução. E essa barra preta, que é buscar informação na internet, ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando o grau de instrução. Então tem uma relação aí, e ainda tem esse problema aqui com a gente. E por que eu estou falando do leitor? Porque é para essa pessoa que a gente vai escrever, certo? Como jornalista, a gente não vai escrever para nós mesmos, a gente vai escrever para esse leitor que, para além de estar inserido em todo esse contexto que a gente colocou, com todos esses problemas, que tem uma leitura superficial, muito ansiosa, não é? Muito desatenta, você sempre está tendo que usar recursos para chamar a atenção dele, a gente ainda tem esse problema particular aqui no Brasil. E isso devolve a gente, né, ao sucesso de publicações como essa, não é? O BBB 21 será a edição com o maior número de participantes negros e LGBTs da história. A gente pode usar redes para fazer circular esse tipo de informação e dar como importante, não é, uma notícia como essa, ou a gente pode também, e veja que é a mesma mídia, é o mesmo recurso, é o mesmo tipo de coisa, é o mesmo tópico, é o mesmo tema, a gente está falando aqui de negros, tudo bem? Ou eu posso usar também, né, para dizer, olha, isso é muito importante, né? A gente tem a representação de negros em um programa onde as pessoas ficam vendo, não é, outras pessoas fechadas dentro de uma casa fazendo o que bem entenderem, né? Isso é muito importante, certo? Ou eu posso dar como importante, não é, o voto em um momento em que um negro foi assassinado e que a gente precisa fazer algo sobre isso. Não é? Então eu não sei o que é que civicamente, socialmente, a pergunta que fica é, não é? O que é mais importante, não é? Ou isso daqui, ou esse tipo de coisa. Vejam que a gente está falando exatamente da mesma coisa. Valorização de vidas negras. Agora, em vários momentos, você vai ter a escolha de querer dar, não é? Essa ou aquela notícia. E aí a sua formação, a sua compreensão do mundo, não é? A sua maneira de usar esse tipo de ferramenta é que vai pesar naquilo que você, na decisão que você vai tomar. Às vezes, não é? E isso vai acontecer, não é? O veículo onde você vai trabalhar já vai determinar a editoria. Ou dentro do veículo, você vai estar numa editoria específica que cobre esse tipo de coisa. Cobre fofoca, e é isso aí, não é? Então, eu posso fazer uma notícia dizendo que é muito importante que os negros tenham uma representação no BBB 21, ou eu posso fazer uma notícia questionando se é mais importante, perdão, se é importante que uma negra tenha vencido a última edição do BBB, não é? Ou se a pergunta que a gente devia estar fazendo é: a população brasileira tem que estar mobilizada em torno de um programa como esse? Né? É isso que é importante? Para onde é que você está olhando, não é? Quando o tiro foi dado, quando um fato está acontecendo. Né? O ângulo que você vai escolher é aquele que vai ser apresentado aos seus leitores. Então, não é? Você pode ir pelos caminhos fáceis, não é? Que vão levar a gente para um tipo de leitura que é muito superficial, não é? Como se a gente pudesse enxergar nisso uma espécie de emancipação, não é? Do movimento negro. Agora sim, está todo mundo muito bem representado. Essa é a vitória do movimento negro? Certo? Então, eu não sei. Não é? Não sou sequer negro, e alguém podia, inclusive, questionar o meu lugar de fala, né? Por que você está falando disso? Como assim? Você não tem o direito? Mas eu não estou me colocando na questão aqui. Né?
Eu estou fazendo a pergunta ao movimento negro, não estou dando respostas aqui. Estou fazendo perguntas, certo? Que fica para quem, não é, se identifica ou tem algo a dizer sobre isso, querer tentar pensar nelas. Mas o que a gente tem que fazer é perguntar. É tentar mostrar ângulos diversos, porque senão a gente não está fazendo o nosso trabalho, que é esse, de tentar apresentar ângulos diversos, e o maior número possível sobre o mesmo fato. Professor, Ainda sobre notícias, desculpa, Simão, pode falar. só apresentando uma retórica sobre a sua fala, sobre a questão do lugar de fala, eu acho que a gente deveria questionar nessa aula quais alunos aqui desta chamada são negros. Por que que eles não estão aqui? Sim, mas é isso. Toda a estrutura que tem por trás, eu lembro exatamente do Roda Viva, quando aquela deputada foi lá a dar entrevista para os jornalistas, e ela fala sobre isso, a questão do racismo estrutural. Tudo bem que nós, brancos, a gente não tem um lugar de fala, porque nós não sofremos na pele o que eles passam no dia a dia. Sim. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós e se questionar, por que que eles não estão aqui? Por que que a sociedade brasileira, em apenas 12%, tem acesso a um curso superior? É toda uma estrutura, uma complexidade vasta, que eu não vou dizer o simples fato para não colocar de forma mínima a importância disso. Mas a gente, olhando para dentro de nós mesmos e questionando por que que eles não estão aqui, já é um passo inicial para a gente entender o racismo estrutural instituído no Brasil. Sim, o que você falou, essa questão da estruturalidade, não é, dos problemas sociais, isso é importantíssimo, porque a pergunta que a gente, de novo, mais perguntas, não é? É interessante que os negros entrem no BBB ou na universidade? O que é que vai provocar mudanças estruturais concretas, não é? Na verdade, eu ter a representação de gays, lésbicas, negros, das minorias sociais, que a gente chama de minoria, né, de maneira absolutamente equivocada, desses grupos sociais, né, eu ter a representação desses grupos em um programa, não é, que não faz nada mais do que apenas confrontar pessoas, não é, e tentar rotulá-las, não é, com base nos rótulos, criar confrontos, e expectativa, ansiedade, e assim inflar os votos, audiência e tudo mais, no fim das contas, é mais uma atração roteirizada. Isso vai gerar mudanças estruturais? Porque eu tenho negros em um programa de auditório, agora sim a gente tem... Complicado, eu não sei, eu não tenho uma resposta clara para isso, mas a pergunta ela é muito dilacerante, não é? Quando a gente opõe, não sei, a essa imagem, por exemplo, né, que é tão poderosa, né, com tudo que aconteceu no ano passado, né? Acho que eu nem preciso dizer, né, gente, todo mundo se lembra, né, do caso do Floyd, Black Lives Matter, sim, né? E isso coloca em questão como é que a gente lê o mundo atualmente, né? Ler aqui, e já introduzindo a questão que vai ficar para a próxima aula, como é que a gente lê o mundo? Como é que a gente dá significado às coisas? Como é que funciona a nossa estrutura de interpretação? E que formatos ou que tipo de suporte que a gente utiliza para dar significado às coisas? Para tentar responder as perguntas que eu coloquei, por exemplo. Como é que a gente faz esse tipo de leitura? Ou outros tipos de leitura? Como é que a gente lê o mundo? Para ler notícias, por exemplo, a gente não pode olhar só para esses três atores que a gente falou deles. A gente precisa falar também de um que a gente falou muito rapidamente dele aqui. No nosso tempo, plataformas definem, atuam, influenciam de maneira muito forte na nossa leitura de mundo. E é isso que a gente vai tentar explorar com um pouco mais de calma na próxima aula. Tudo bem? São 8h30, então, graças a Deus, encerrei aqui dentro do horário. Simval corre aqui. I can't breathe, sim, né? Isso foi muito forte, né? Tudo que aconteceu ali no caso do Floyd, né? E que acontece, né? Todos os dias. Essa que é a questão, e aí que fica a questão do problema estrutural, né? Se a gente resolve esse problema estrutural com coisas que, na verdade, apenas reforçam um sistema que já está aí, né?
Eu acho que essa é uma questão muito forte, a gente vai continuar falando dela na próxima aula, tudo bem? Eu acho que eu devo ter cansado até os ouvidos de vocês, me desculpem, tá? Mas gostei muito da participação, tá? Me interrompam, fala comigo, né? Até para aliviar da monotoneidade da minha voz, né? Eu gosto muito quando vocês falam, e participações boas, perguntas muito pertinentes, tá? Então, por favor, continuem, tá? Vamos seguir nesse mesmo ritmo aí. Então, não se esqueçam, tá? De dar uma olhada nos textos que eu coloquei lá para vocês darem uma lida para a próxima aula, muito importante, tá? Pelo menos o do Pierre Levy, porque a gente vai fazer uma discussão que é essa, né? O que é exatamente leitura, como é que a gente compreende o mundo, o que é real e virtual, como é que a gente separa as coisas, se deve separar, tá bom? Esse vai ser o nosso assunto. Diga aí. É uma pergunta tanto para você quanto para os outros alunos, que eu queria realmente saber a opinião, porque eu posso estar sendo muito equivocada no que eu vou falar agora. Não quero que vocês me compreendam. Não, ninguém tem razão de nada. A gente está aqui. Assim, é um pensamento meu. Diga. Relacionado aos negros, eu acho também, eu acredito que há uma resistência por parte deles, porque eu sei que tem uma história desde a época de escravidão, eu sei que tem todo um mundo atrás disso, por essa luta que temos hoje, né? Por essa igualdade que temos hoje. Da mesma forma que hoje também é muito debatido o homossexualismo. E sobre todo o público LGBT. Que mais? Só que assim, não sei se vocês vão concordar comigo, eu gostaria até de saber a opinião de vocês, se vocês puderem também falar no microfone, é que vocês também não acham que os próprios negros criam uma resistência em cima de toda essa polêmica, em cima de situações cotidianas que acontecem, coisas realmente absurdas, eles vitimizam muito, assim, 50% vitimizam, 50% realmente é verdade, porque eu acho que tudo que acontece, independente sejam pessoas negras ou pessoas homossexuais, eu acredito também, eu vejo que acontece também com pessoas brancas. Uma pessoa loira do olho azul, que ela é espancada na porta de um supermercado até a morte. Mas os veículos de comunicação, até porque é um assunto que dá muito engajamento, eles divulgam e polemitizam, acho que falei até a palavra errada, polemitizam o assunto sobre o negro, sabe? Da mesma forma que está sendo debatido até dentro do Big Brother, é um exemplo. Assim, eu acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro, assim, você perguntou, né, a minha posição, eu discordo. Eu acho que não... Na verdade, eu acho que esses grupos, eles são massacrados, né? Por uma estrutura que desfavorece eles historicamente, né? É aquelas figurinhas que a gente sempre vê, né, da pilha de livros, do cara tentando, das duas pessoas tentando alcançar a mesma coisa, né, e embaixo de uma das pessoas tem uma pilha de livros, né, isso aqui, vou tentar fazer figurativamente aqui, tá? Isso aqui é a universidade, tudo bem? E aí tem duas pessoas tentando alcançar isso aqui em cima, né, lá aqui, ó, fora da tela, chamada universidade. Uma delas está sentada sobre uma pila de livros, né, porque ela teve educação, formação, enfim, tudo para tentar alcançar essa universidade. Esses livros são degraus, concorda? Para que ela chegue até ali. A outra não tem nada, não tem nenhuma base para tentar chegar até ali. Então, tem uma diferença aí, não é? Muito clara, muito óbvia, não é? Que é fato, ela não é questão de opinião, né? Ela é dada. Porque hoje, por então, exemplo, e isso foi construído ao longo do tempo, então é um problema sistêmico. Hoje, se você, independente, eu acho que até se nem tiver como ser provado, se você chegar numa pessoa e ofender ela sendo negra, se ela chegar numa delegacia, você vai preso. Você responde judicialmente por aquilo. Uhum.
Sim, porque existe o crime de racismo, né? Sim, não, sim, eu falo. Não tem como existir o crime de, como é que eu vou dizer, de branquismo, porque os brancos nunca foram. Não, eu estou dizendo assim, são você mais entende? escolhidos, sabe? Eu falo, não falo a maioria. Lógico que tem uma minoria, que as pessoas negras, eu acho, posso estar sendo errado, vocês me desculpam se eu ofender alguém, mas eu Não, acho mas a gente está aqui para conversar mesmo. Você tem que falar, diga aí. complicado, sabe? Uhum. Eu tenho parentes meus são pessoas pretas, né? Eu não falo negro, porque negro para mim é uma coisa negativa. São pessoas pretas. Eu acho que a pessoa que é negra é que tem que dizer, né? O que, que ela acha, que é negativo ou não, né? Se ela Eu que é negra, né? falo no termo verbal mesmo, sabe? Sim, mas de novo, né? Assim, você pode dizer, sei lá. Então, você é branco, eu sou Isso. branca e É. ele é preto, você não é claro, você é branco. Ele Uhum. não é negro, ele é preto. Da mesma forma que uma pessoa é parda, sabe? Assim, é Aí. complicado, né? Eu entendo o lado de muitas pessoas, as pessoas se sentirem menosprezadas, se sentirem ofendidas, mas Uhum. também tem a minoria, né? Assim, O problema é esse nome, né? Na verdade, a maioria das pessoas no Brasil são negras, né? E o problema é que isso não aparece. A segunda coisa que eu ia dizer era isso que você falou da mídia, né? A mídia polemiza quando são os negros são massacrados. Não, acho que o contrário. Eu acho que a mídia faz o contrário. Acho que a mídia sempre vai dizer, não é? Quando tem um suspeito de assalto, por exemplo, ela vai chamar de assaltante, né? Mas quando o cara é branco, ele é suspeito. sim. Então, eu acho que, na verdade, a mídia faz o contrário, não é? Ela, pelo contrário. Então, isso é Professor, bem, eu acho bem difícil, assim. Acho que a mídia, na verdade, relativiza muito, né, essa questão e ela contribui para que essa continue sendo um problema estrutural, né? A mídia, principalmente os grandes grupos, né, de comunicação, fazem isso, porque eles reforçam, né, as estruturas que vão beneficiar o próprio modelo de negócio, claro, né? Se eu fosse dono da empresa, eu não vou fazer nada que vai machucar a minha empresa, isso é óbvio, claro, né? Sim. Compreende? Então eu professor, estou falando para um público que está acostumado a isso, né? A ver o negro nesse lugar, né? Agora a mídia está tentando, né? A BBB é um exemplo de tentar capitalizar em cima de um movimento, né, que está agindo contra as estruturas, né? Mas você absorve isso, né? É a história de vender o livro do Marx, entende? Assim, o Marx está falando contra o sistema, mas você compra o livro dele e dá lucro para alguém. Você entende? Assim, Eu entendi. é a coisa que absorve tudo, né? Então é o tipo de professor. solução que não soluciona, né? Por isso que eu coloquei em dúvida aqui essa questão, né? Mas desculpa, Marisola, eu não sei se dá tempo para abrir a fala, Então, mas diga aí, fala aí. É que a gente já até passou do horário aqui. Essa opinião sobre a questão do racismo, qual que é seu nome? Você tá falando comigo? É Qual Júlia, que é o né? seu nome? Júlia? Júlia. Uhum. Então, Júlia, como você mesmo falou, e de fato, o racismo ele acontece por conta da história, né? Por conta de uma estrutura histórica que vem da época da escravidão, enfim. Só que a questão é o seguinte, você apontou algo muito forte, que pessoas negras são assassinadas, mas pessoas brancas também são assassinadas e a mídia não fala sobre isso. Não, Pelo mas contrário, a mídia sim. sentido. Eu quis dizer, na verdade, a população negra em si, uma minoria dela usar esse movimento, polemizar esse movimento, como que eu posso te dizer? Eu acho que eu estou entendendo o que você está dizendo. E
Eu acho que sim, não sei, veja se eu conseguir entender. Isso, entende? Eu não falo a grande maioria. Usar a favor de si, né, para cometer, às vezes, excessos, você usar o discurso de que está sendo, não sei, desfavorecido, porque você é negro, alguma coisa nesse sentido. Uma situação Eu acho também acontece com pessoas brancas, foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Pois que também mas acontece com eu pessoas acho... brancas e as pessoas negras politizam muito em cima daquilo, entende? Eu entendi, mas eu acho que o que você está dizendo aconteceria com... Essa pessoa faria isso independente de ela ser negra, gay, lésbica, ou o que fosse, você entende? É a índole dela, ela está tentando, né, se aproveitar de uma situação em benefício próprio. Sim. Só que a pessoa faz isso em qualquer contexto, não é porque exatamente ela é negra, ou é porque, né, ou é porque ela está tentando se aproveitar. Bom, aí é muita pessoa, né? E a gente não está falando, de situações isoladas, né? A gente está falando dos negros, né? Enquanto identidade étnica, né? É por isso que aquilo que você disse é muito complicado, né? Aquilo que você disse da questão da identidade, de eu não chamo, eu não chamo de negro, eu gosto de chamar de preto. Eu acho que quem tem que decidir isso é a pessoa que vai ser chamada, né? É muito simples a gente fazer um paralelo em relação a isso. Se você me chamar, meu nome é Ranier, né? Se eu me chamasse, não sei, William, né? E você não, eu não vou te chamar de William, eu vou te chamar de Will. Uai, mas assim, quem sabe como eu prefiro ser chamado sou eu, né? É a minha identidade, você entende? Por isso que a questão do lugar de fala, ela faz sentido nesses termos aí, quando a gente vai discutir identidade. É por isso que quando eu falei de movimento negro, eu não me coloco no meio dele, porque eu não sou negro, eu não tenho como falar pelo movimento, né? Mas eu tenho como reconhecer as inúmeras injustiças pelas quais os negros têm sido vítimas sucessivamente através dos tempos, né? E que isso tem sido muito pouco, graças a Deus, né, ainda bem, está ganhando holofote muito aos poucos ainda, e às vezes pela razão errada, por exemplo, no caso do BBB. Né? Mas isso é uma leitura, não quer dizer que eu esteja correto aqui. O que eu acho que não tem assim argumento contra, né, porque são dados, né, não é uma questão de opinião, é a gente dizer que, não sei, a gente está tentando, a gente está favorecendo os negros. Não, na verdade, eles foram desfavorecidos, né, a vida inteira. Então, né, gerações inteiras de desfavorecimento, não é? Então, quer dizer, se você coloca qualquer pessoa para ser escravo, né, isso vai afetar a história das gerações posteriores dela por o resto da eternidade, não é? Agora, quando é que isso vai estar resolvido? Eu não sei, não tenho nenhuma condição de dizer, né? Mas o que eu estou dizendo é que, no momento, a gente não está passando nem perto, mas nem perto de ter condições de igualdade. Simval acabou de dizer aqui, quantas pessoas a gente tem aqui dentro da sala que são negras, não é? No ensino superior. Se você pegar qualquer estatística sobre o ensino superior no Brasil, quantas pessoas são donas de empresas que são negras, não é? E elas não estão lá porque elas são do mal, ou então porque elas são menos incompetentes. Não, é porque muito provavelmente no momento de seleção, por todos os pequenos trâmites que vão acontecendo até chegar a galgar degraus profissionais ou de formação, a pessoa foi sendo pré-selecionada para trás, para baixo, para o fim da fila. Então esse é um problema sistêmico, estrutural muito forte, né? E acho que é muito evidente. Mas quanto à questão específica aí do BBB, né? Gente, desculpa. Mas você já falou, professor, que é a questão dos dados. Né? Se você, Júlia, quiser e tiver interesse de ir no site do IBGE e procurar sobre desigualdade social, vai ter um texto enorme falando sobre isso e demonstrando isso com base em dados. Então, a igualdade racial que você supôs, como o professor disse, está muito, muito longe de acontecer. Não falei muito, porque nós, brancos, sim, Sim, a gente entraria aqui numa discussão sobre o que exatamente, quem disse, o que exatamente foi dito, né, pela Júlia, ou o que a Marisauro disse, ou o que eu disse.
Mas eu acho que, inclusive, eu acho que a gente deveria continuar a conversa, mas é que acabou o tempo, a gente já até passou, e inclusive vai começar a próxima aula. São 8h45 já. Aí me desculpem, eu não estou passando Eu machado, nem nada disso. Mas a gente pode retomar na próxima aula, se vocês quiserem. Movimento, como você está querendo dizer, Marisaura. A única coisa que eu quis dizer foi que uma minoria, não uma maioria, uma minoria usa isso de uma forma negativa, que são situações que eu vejo acontecendo com pessoas brancas e que eles polemizam muito em cima disso. E não tem várias... que eu não defendo o movimento, até porque eu tenho uma cunhada de 6 anos que é preta, que sofre com isso, porque o meu marido é branco e minha cunhada é preta. Sim. Sabe? Não, gente, eu não tô... Mas olha só, peraí, eu não tô... Só para encerrar, eu não tô fazendo julgamento sobre ninguém, não. Eu só tô respondendo a pergunta que você fez, certo? Agora, sobre quem você é, o que você acredita, né? A gente não está discutindo isso aqui. Vou ler o chat aqui. Sim, não, tudo bem, gente. Cada um tem direito. Sobre igualdade ou diminuir um movimento que é importante. Sim, claro, não, a gente entende isso. A gente vai, talvez a gente consiga retomar isso na próxima aula, ou não também, enfim, mas agora realmente estourou o tempo e eu tenho que abrir sala em outra atividade na Fazan, de orientação. Aí eu realmente preciso desligar, gente. Mas foi bem legal, tá produtivo. E por favor, tá, Júlia, assim, não é para você se intimidar, ou porque assim a maioria do pessoal aqui falou contra, ou de repente alguma coisa que eu disse. Ao contrário, tá, eu acho que esse momento é para isso mesmo. É mais para eu saber mais ou menos a opinião das outras pessoas. Sim. Sempre quando a gente toca num assunto delicado como esse, sempre leva para o lado negativo, igual foi levado aqui, entende? Não, mas tranquilo, a gente vai levando, tá? Durante a disciplina, beleza? Obrigado de novo por vocês, pela participação aí. Me desculpem, mas eu realmente tenho que encerrar, tá? Não esqueçam de ler o texto lá. E a gente precisa fechar. Fechar não, vocês precisam ler para conseguir acompanhar a próxima aula, ok? Diga aí, Rayane. Boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite para vocês também. E da próxima aula todos têm a oportunidade de falar, tá? Sim, realmente o tempo estourou aqui, mas vamos ver, tá? Obrigado, gente. Até mais.